Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal. Hoje a gente vai investigar uma comunicação que rola meio escondida, sabe? Dentro de muitos equipamentos modernos. Isso mesmo. É quase uma conversa secreta, né, entre a placa principal e o módulo de potência inteligente, o IPM. Especialmente nos sistemas inverter, isso é fundamental. Exato. É tipo a placa principal sendo o cérebro, planejando tudo. E o IPM os músculos super fortes. Mas claro, para tudo funcionar direitinho, eles precisam falar a mesma língua, né? E sem ruído na linha de preferência. Boa. E que língua é essa, afinal? Vamos tentar desvendar esses sinais, os segredos dessa comunicação, o que acontece quando ela falha e como é que os técnicos fazem para ouvir essa conversa. Uhum. Será que rola uma fofoca sobre o compressor? Quem sabe? Bora descobrir. Para começar, como é que funciona essa divisão de tarefas na prática? Bom, a placa principal, que geralmente tem um microcontrolador bem parrudo, tipo alguns da Texas Instruments. Certo. Ela faz toda a matemática, né? Calcula a velocidade ideal para o motor, a melhor forma de controlar para gastar menos energia, essas coisas. Entendi. Ela é a inteligência. Isso. E aí ela manda os comandos para o IPM. O IPM, como, por exemplo, os da Mitsubishi, é quem pega no pesado. A parte da força. Exatamente. Ele tem lá dentro os interruptores de potência, os tais IGBTs, sabe? Que são tipo portões eletrônicos super rápidos para energia. E tem os drivers, que acionam esses portões. Uhum. Então ele pega a energia da tomada, digamos assim, e molda ela direitinho para entregar para o motor. Exatamente como o cérebro mandou. Mas ele não é só força bruta, né? Você diz que ele tem inteligência também. Não mesmo. Ele tem sensores próprios, proteções internas, fica de olho na corrente, na temperatura. Se algo esquentar demais ou a corrente subir muito, ele sabe. Ah, legal. E a comunicação em si? Como eles conversam? Falou do PWM, né? Isso, o PWM é chave, modulação por largura de pulso. Pensa num interruptor de luz que você liga e desliga. Muito, muito rápido, tipo milhares de vezes por segundo. Uau! Ajustando o tempo que fica ligado em comparação com o tempo desligado, a gente controla a quantidade média de energia que vai para o motor. Ah, saquei. É assim que ajusta a velocidade e a força com precisão. Exatamente. E a placa principal gera esses pulsos super rápidos usando partes específicas do microcontrolador feitas para isso. É como dar uns toquinhos no acelerador, só que milhares de vezes por segundo. Incrível. E se der ruim lá nos músculos, no IPM? Boa pergunta. Aí entra o sinal de falha. O pessoal chama de FOU, né? Fault Output. Certo. Se o IPM detecta um problemão, tipo corrente demais passando, superaquecimento ou até um curto lá na saída para o motor, ele age na hora. E o que ele faz? Primeiro, desliga os IGBTs para se proteger e proteger o motor. E aí ele manda esse sinal FOU, tipo um socorro, de volta para a placa principal. É o IPM gritando para tudo pro cérebro. Basicamente isso. É essencial para a segurança e, claro, para ajudar a descobrir o que deu errado. Entendi. É um alerta geral. E como o cérebro sabe se o motor está obedecendo? Se está na velocidade certa? Em muitos sistemas, ele recebe um feedback, vem do motor. São pulsos que indicam a rotação. Às vezes chamam de PG ou FG. PG ou FG? Isso. Aí o microcontrolador lê esses pulsos e confere. Opa, a velocidade está certa. Se não tiver, ele ajusta o PWM. É um ciclo, sabe? Manda, confere, ajusta. Um controle bem fino mesmo. Mas essa comunicação parece delicada. O que pode dar errado? Ah, várias coisas. Ruído elétrico é um vilão comum. Sabe aqueles picos de tensão rápidos que a própria comutação dos IGBTs gera? O tal do DVDT alto? Uhum, já ouvi falar. Isso pode confundir os sinais. É como tentar conversar com muito barulho em volta. Outra coisa é o layout da placa de circuito impresso. O desenho das trilhas. Exato. Se as trilhas dos sinais ficam muito perto de trilhas de potência, pode ter tipo um vazamento elétrico indesejado entre elas. Chamam de capacitância parasita. Isso também bagunça a comunicação. E aquele tal de dead time que você mencionou antes? Isso, o dead time é super importante. É um tempinho mínimo de segurança para garantir que dois IGBTs do mesmo braço ali do inversor nunca liguem juntos. Se isso acontecer, é curto-circuito na certa. Nossa. Então, se esse tempo for pequeno demais, ou se um ruído causar um disparo errado, já viu, né?
Falha grade. E claro, um componente da interface pode queimar também, tipo um optoacoplador, que isola os dois lados. Aí corta a conversa de vez. E um telefone sem fio desses aí pode significar um ar-condicionado que não gela direito, uma máquina que desliga sozinha. Ou pior, queimar um componente caro. Imagina o IPM entender acelera com tudo quando era para frear. O prejuízo pode ser grande. Com certeza. E como os técnicos fazem para descobrir onde está o erro nessa conversa? Aí entram as ferramentas. O osciloscópio é o principal amigo nessa hora. Com ele, dá para ver o sinal elétrico. Vê a forma de onda. Exatamente. Você vê o formato do PWM, vê se está certinho, vê se o sinal de falha FOU apareceu, quando, por quê. Aí compara com o que o manual do fabricante diz que deveria ser. Fica mais fácil achar o problema. E o multímetro? Aquele basicão. Ainda serve. Opa, com certeza. Essencial para o básico. Checar se as voltagens de alimentação estão ok, tanto na placa quanto no IPM, medir tensão nos pinos de controle quando está tudo parado, verificar se não tem curto em algum lugar. É um trabalho de detetive mesmo, né? Usar as duas ferramentas. Entendi. Visão detalhada com osciloscópio e checagem básica com multímetro. Isso aí? Então, para resumir, essa comunicação afinadinha entre o cérebro, a placa main, e os músculos, o IPM, usando sinais como PWM, FOU, e recebendo feedback tipo PDFD. É vital, né? Fundamental. Para eficiência, para a segurança dos inversores modernos. Se a conversa tá boa, sem ruído, você economiza energia e o aparelho dura mais. Evita aquele conserto inesperado e caro. Verdade. E o legal é que a tecnologia não para, né? Tanto os micros quanto os IPMs estão ficando cada vez mais espertos. Com mais proteções, mais diagnóstico interno, a comunicação fica ainda mais confiável. Isso me deixou pensando aqui. Com tanta inteligência dos dois lados, será que um dia o IPM vai ficar tão esperto que começa a tomar mais decisões sozinho? Hum, Sei lá, talvez até negociar com a placa principal qual a melhor estratégia em tempo real. Fica aí a reflexão para a gente acompanhar, né? uma boa pergunta para o futuro. Quem sabe? Bom, pessoal, esperamos que tenham curtido essa nossa espiada na conversa secreta dos inversores. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, ajuda bastante. E se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até mais.